A sua mão tremia quando ela jogou um punhado de terra no túmulo. Camila agarrou-se a ele e chorou. Ela decidiu levar o seu filho ao funeral, embora a sua avó tentasse dissuadi-la. Ele mantém o lábio superior rígido. Ele tem 7 anos, afinal, está na hora para se despedir do papai. Teresa veio até ela e ficou ao seu lado. A sua filha a abraçou e olhou confusa para o túmulo. As pessoas subiram, sacudiram a terra e saíram. Por um momento, Camila tentou fugir de tudo aquilo. Não viu nada à sua frente. Os seus ouvidos zumbiam. Não conseguia ouvir nada a não ser que a sua sogra se aproximou dela e começou a sacudi-la. A boca dela moveu-se, mas Camila não entendeu nada. A mulher parecia estar chamando por ela pela enésima vez. Ela balançou a cabeça. Vamos lá, pessoal. O pessoal já entrou no ônibus. Eu passo aí depois. A sogra começou e depois ficou em silêncio. Tudo bem. Ela é uma mulher forte. Ela sempre foi assim. Ela é forte em público, mas vai chorar em casa. Camila pensou na sogra. Vamos lá, querida. Mamãe vai nos alcançar mais tarde. A filha foi com a avó. Ficou um tempo parada até ouvir o barulho de um carro. Camila olhou em volta. Os coveiros tinham acabado o trabalho e tinham acabado de sair. Não tinha ninguém em torno de um túmulo. A mãe de Vitor, sogra de Camila, mantinha o filho no cemitério ao lado do seu marido falecido. Ela teve que enterrar seu filho lá. Vitor era um homem com um pouco mais de 40 anos. Camila tirou uma pequena câmera do bolso e prendeu em uma árvore próxima ao túmulo. Ela estava de olho nela. Imediatamente, a câmera está apontada para o túmulo de seu esposo. Então, a visibilidade seria boa. Pode ser uma ideia boba, mas ela queria ficar com seu esposo, Vitor, um pouco mais. Ela ficou muito chateada quando ele morreu. Ela comprou essa câmera como um brinquedo para ela colocar em uma casa de campo. Queria gravar os vídeos noturnos com Vitor, caso um ouriço viesse, a isca ou algo assim. Mas eles não tiveram tempo de fazer nada. Foi um desejo impulsivo. Ela decidiu que guardaria a câmera. Em alguns dias, ela não sabia que queria vê-la. Ela só queria estar com ele. O serviço fúnebre era meio que um borrão. Havia amigos, parentes, comida, bebida e algumas condolências bobas, como se pudessem confortá-la. Ela gostaria de não poder ver e ouvir ninguém. Ela queria evitar os olhares de pena e as palavras de simpatia que claramente não ajudariam em nada. Os decoros idiotas, todos aqueles parabéns e condolências, as frases prontas só cabem para escrever um livro chamado As Palavras que Você Só Quer Soltar no Ar. Então, a sogra dela disse algo sem emoção. Ela entendeu, é claro, que palavras não ajudariam de forma concreta. Queria chegar em casa o mais rápido possível e lamentar a morte de seu filho. Mas ela não iria. Claro que ela levou Vitor com ela, porque seria mais forte ficar com seu neto. Teresa não se importava de não poder fazer nada direito. Agora, é melhor a criança ficar com a avó. Camila pediu desculpa, entrou no carro e foi embora. Rodou pela cidade em círculos até escurecer. Teria continuado, mas lembrou-se da câmera quando ela chegou em casa. Imediatamente, correu para o seu laptop e configurou a transmissão. E olhou fascinada para a tela, como se estivesse esperando por algo. Mas não havia nada. Parecia uma imagem comum. Se não fosse pelo vento fraco, a escuridão, a silhueta das lápides foram iluminadas pelo luar. Então, ela se deitou no sofá e colocou o seu laptop no chão. Assistiu e tentou adormecer. Às vezes, fechava os olhos, mas tornava a abri-los. Não conseguia dormir. Mas nada acontecia ali. Não esperava realmente que acontecesse nada. Só queria cochilar, mas não dormia bem. Levantava-se sempre e, tentando dormir, estremeceu com as imagens assustadoras em seus sonhos. Em algum momento, Camila abriu os olhos novamente e viu um homem com flores na tela. Fechou os olhos pensando que estava sonhando, mas depois se encolheu.
começou a olhar atentamente para a imagem na tela e quase saiu do sofá. De fato, havia um homem estranho no cemitério. Agora, ele olhou para o relógio. Eram 3 horas da manhã. O sonho se foi. Ela se sentou e olhou para a tela. Não acreditava em misticismo. O homem estava bem vivo, embora parecesse estranho. Talvez alguém não tivesse tido tempo de se despedir do corpo. Mas por que ele veio à noite? Camila tentou se lembrar de quem estava no funeral. Todos os amigos íntimos de Victor estavam lá. Ninguém mais viria com tanta pressa para o cemitério. E esse homem estava bem perto do túmulo de seu marido. Então, o homem virou o rosto para a câmera. E a mulher congelou em estado de choque. Eles estavam olhando um para a cara do outro. Embora ele mal soubesse que estava olhando para a câmera, Camila estava olhando diretamente para o rosto de seu falecido marido. Era Victor, quem havia sido enterrado. Ontem, ela sabia exatamente que era seu esposo que estava deitado no caixão. É claro que seu rosto havia sido reconstruído antes do funeral. E ele estava levemente maquiado para esconder as marcas do acidente. Mas era ele, e agora ele estava vivo. E, bem a julgar por sua aparência, com certeza era seu esposo. Ela não podia confundi-lo com mais ninguém. Mesmo neste lugar mal iluminado, ela podia ver a sua postura um pouco curvada, o hábito de arrumar o cabelo e mesmo estando coberto por um lenço. Agora Camila não tinha dúvidas de que era ele. Seu cérebro estava fervendo. Ela começou a se lembrar de todos os eventos dos últimos dias. Ela tinha que encontrar uma explicação lógica para o que acabara de ver. O que ela perdeu? Como poderia será que Victor estivesse vivo? Então, Camila decidiu pensar que era bom, mas ela tinha que encontrá-lo. Ela pulou, pegou seu laptop e correu para o carro. Ela ainda poderia pegá-lo. Ela dirigiu o carro e olhou para a tela. Ele ficou perto da câmera por um tempo. Então, ele saiu. Mas Camila dirigiu tão rápido, enquanto mantinha o olho na tela. Talvez ele ainda estivesse lá fora, em algum lugar, novamente, o seu cérebro. A mulher começou a se lembrar de como isso tinha acontecido. 4 dias atrás. Victor estava voltando do trabalho, tomando uma rota diferente. Por algum motivo, ele ligou para dizer que queria fazer algumas compras. Aparentemente, havia descontos em sua loja favorita. Victor adorava ir às compras e ele sempre estava atento às promoções. Conseguia comprar coisas legais e baratas. Essa foi a última vez que ela falou com ele. Então, ela se lembrou daquela ligação e pensou que ele estava nervoso. Mas talvez ela estivesse exagerando. Na verdade, ele tem agido de forma estranha ultimamente. Justificou por causa de sua carga de trabalho. Estava puxado. Fazer compras foi tão terapêutico para o homem quanto uma visita para um psicólogo. Mas a próxima notícia sobre seu marido veio da polícia. O carro de seu marido caiu da ponte no rio da cidade, porque Victor perdeu o controle do carro. Estava escuro. Ele não estava usando o cinto de segurança. A mulher muitas vezes repreendia o esposo por negligenciar determinadas coisas no trânsito. Victor nem se importava com as multas. Ele muitas vezes era descuidado. O para-brisa estava quebrado e o corpo de Victor foi encontrado por mergulhadores. Depois, foi Camila quem foi ao necrotério para identificá-lo. E claro, viu ele em um caixão. Todo mundo viu quando Camila chegou. Não tinha ninguém no cemitério. Ela contornou o túmulo e achou marcas de sapatos sujas que tornaram impossível rastrear alguém. Camila, com raiva, bateu o punho na cerca, arranhando a pele da mão até sangrar. Ela sentou gemendo de dor e viu um pedaço de papel no chão. Era um recibo. Ela girou nas mãos, voltou para o carro. Em casa, examinou o recibo e verificou o endereço da loja. Era fora da cidade, em algum vilarejo. Camila decidiu ir até lá. Ela foi até esse vilarejo. Era pequeno comparado com a cidade. Camila pensou: mas como posso encontrá-lo lá? Não vou de porta em porta. Camila pensou e foi até a primeira casa. Ela estava prestes a bater quando lembrou que tinha um recibo da loja.
por que não começar de lá? Pelo menos, eles podem reconhecer o esposo dela pela foto. A vendedora reconheceu Vitor e disse que comprou uma garrafa de água ontem. E parece que esse homem havia se mudado para lá recentemente. Eu vi. Para onde ele se mudou? Camila estava quase tremendo de excitação. Onde ele moraria? Ela só podia imaginar que a vendedora estava ansiosa para conversar e alegremente compartilhou seus pensamentos. Há um quintal na vila. Os proprietários estavam procurando alguém para morar naquela casa. Talvez o seu homem mora lá. E depois de alguns minutos, Camila já estava correndo para aquela casa. Ela parou hesitante, perto do portão por alguns minutos, e depois bateu. Ninguém respondeu por muito tempo. Mas a mulher viu a cortina da janela balançar. Então, ela não ia sair até ver quem morava na casa e esperou Vitor sair. Chorou, correu para abraçá-lo. Camila não entendeu nada. Ela não sabia se estava animada ou assustada. Então, eles se sentaram em casa e Vitor contou a ela por que estava se escondendo nessa aldeia. Eu tinha um irmão, ele disse. Segredos que Camila não sabia começaram a aparecer. Nunca falaram nada sobre seu irmão, mas Vitor explicou que ele também não sabia que seu irmão existia. Os meus pais tiveram gêmeos quando nasceram. Foi uma surpresa desagradável. Os meus pais não tinham muito dinheiro e eles pensaram que seria difícil criar os 2 filhos. Eles decidiram dar um de nós para um orfanato. Eles nem deram um nome para ele. Vitor disse isso em lágrimas em seus olhos. Até um mês atrás, eu não tinha ideia de que meu irmão existia, até ele me encontrar. Geralmente, as pessoas que você conhece ficam animadas com coisas assim, mas não nesse caso. O irmão de Vitor nunca soube quem eram seus pais, mas em algum momento, ele decidiu encontrar a sua família. Agora, muitos segredos podem ser revelados com a ajuda de redes sociais e dinheiro. Ele acidentalmente encontrou uma foto de Vitor na internet e percebeu que era o seu irmão e o reencontrou. Quando eu a vi, eu não acreditei no que eu estava vendo, Vitor contou. No começo foi um choque, mas depois ele ficou feliz. Sabe, esse sentimento, o homem não sabia como colocar em palavras. Achei legal, eu tenho um irmão agora. O nome dele é Nathan. Ele cresceu em um orfanato. Então a sua vida acabou sendo tão difícil. Ele não viu nada além de prisões. Mas eu senti pena dele, já que ele teve uma vida tão ruim por causa de nossos pais. Ele não queria falar nada para nossa mãe. Ele me perguntou para não falar nada para ninguém. Mas ele não perdoou nossos pais. E eu achei que não teria nada a ver comigo, porque somos irmãos. Afinal, perguntei para minha mãe sobre meu irmão. Ela me contou tudo que ela sofreu com isso também, e ainda não se perdoou. E a minha própria mãe me perguntou como eu sabia. Eu menti que meus amigos me disseram que tinha visto um garoto que se parecia comigo nas redes sociais. Mas não sei quem é ele e nem onde ele mora. De qualquer maneira, o gato estava fora do saco. Pensei que algum tempo depois eu marcaria um encontro para minha mãe e Nathan. E depois disso, a minha vida virou um pesadelo. O meu irmão começou a me chantagear. No começo, ele só me pedia dinheiro. Eu dei a ele. Mas não parecia o suficiente. Eu me ofereci para ajudá-lo a encontrar um emprego, mas ele não queria. Então, descobri que ele me odiava, porque eu estava indo bem, enquanto ele tinha que sobreviver. Eu entendi que era difícil para ele e que ele estava mentalmente traumatizado, mas ele estava constantemente extorquindo dinheiro de mim. Sabe, Camila, eu encontrei essa casa, mas não foi o suficiente para ele. Eu prometi que as coisas iriam melhorar com o tempo. Eu ajudaria a encontrar um emprego. Mas ele não queria isso tudo. Ele queria era dinheiro, por tudo que ele passou. Então ele ameaçou fazer coisas terríveis com você. E eu não podia ir para a polícia. Eu não queria que meu irmão voltasse para a cadeia. Eu queria ajudá-lo, mas estava com medo dele, com a nossa família. Em pouco tempo,
ele percebeu que Natan era perigoso. Era impossível fazer as pazes com ele. Victor começou a avisar o irmão que iria à polícia. Eles brigaram. Natan atacou o irmão com uma faca e Victor o matou, se defendendo. Eu estou enfrentando uma pena de prisão real. Victor estava nervoso. Entenda, eu não pude fazer nada. Eu não queria matá-lo. Eu só queria ajudá-lo para que ele pudesse ficar bem. Mas ele era tão cruel que só queria uma coisa: a vingança. Com isso, Victor decidiu forjar a própria morte. Seu colega, que trabalha na clínica, o ajudou. Ele subornou uma patologista e mergulhadores. Victor e Natan eram como duas gotas d'água. Alguém poderia procurar Natan, mas ele era complicado. Infelizmente, ele arranjou a sua própria vida para que seu desaparecimento passasse despercebido por todos. Camila ficou calada. Ela havia perdido o marido e o reencontrou. Ela gostava de se alegrar, era otimista, mas a realidade era ambígua. Victor estava vivo, mas como eles viveriam agora? Eles não podem se esconder pelo resto de suas vidas. Querido, estamos seguros agora. Victor sorriu tristemente. O problema foi resolvido. Quero dizer, um deles. O homem suspirou tristemente. Camila colocou o braço em sua volta de seu marido. Eu vou pensar em algo. Ela disse, embora não tivesse ideia de como sair da situação agora. Como ressuscitar o seu marido? Victor não tinha dado a ela uma tarefa fácil. Teria sido melhor se ele imediatamente contasse a ela sobre seu irmão. Bem, graças a Deus Victor está vivo. Decidiu adiar todos os pensamentos até de manhã e apenas ir para a cama. Todos estavam estressados. Foram alguns dias difíceis. Eles adormeceram e quando Camila acordou, ela não encontrou seu esposo ao lado dela. Caramba, o que aconteceu? Ela pensou. Acabou que Victor decidiu se render à polícia. Ele não viu outra saída de qualquer maneira. Viver em fuga não era a vida. Ele não pensou duas vezes em fingir a própria morte, porque naquele momento ele não pensou em nada. Camila também entendeu que essa era a melhor saída. Era melhor contratar um bom advogado, mas depois viver na paz e com a consciência tranquila. A investigação durou 2 meses. Todo esse tempo, Victor estava no centro de detenção. Tanto ela quanto o marido estavam preocupados. Eles não sabiam o que esperar. O irmão de Victor acabou tendo um passado realmente sombrio. Ele não foi condenado por alguns artigos sérios, mas estava no limite apenas por pura sorte. Ele não havia matado ninguém ainda, embora tivesse tentado. Foi a má reputação de seu irmão que ajudou Victor a provar que suas ações eram necessárias para se proteger, salvar a sua vida. Se ele não tivesse feito isso, Natan poderia tê-lo matado. O julgamento foi realizado com um júri. O promotor pediu uma sentença de 16 anos, mas o advogado fez um excelente trabalho. E graças ao seu trabalho profissional, todas as ações de Victor foram consideradas necessárias, legítima defesa. Esse caso foi 1 em 1 milhão. Ele foi liberado da custódia. No tribunal, Victor saiu com uma multidão aplaudindo. A sua mãe e sua esposa o abraçaram. Ambas as mulheres choraram. Essas coisas na vida, algumas pessoas têm que pagar pelos erros dos outros. Infelizmente. Muitas vezes, as pessoas não pensam nas consequências de suas ações ou pensam que podem se safar. Nem todos têm coragem de admitir os seus erros e principalmente pagar por eles. Mas se quer viver com a consciência tranquila e não temer nada, tem que fazer o que precisa ser feito. Victor tentou seguir o caminho da mãe para fazer tudo ficar melhor, como parecia em um determinado momento. Mas ele percebeu que isso só faria com que ele vivesse toda a sua vida com uma pedra no coração. Como sua mãe se arrependeu de suas ações. Ela arruinou a vida de seu filho e acabou infeliz também. Eles decidiram em manter o túmulo como está, ao lado do pai. Colocaram seu próprio filho, que eles haviam abandonado uma vez. Eles apenas mudaram a placa na lápide, que adicionaram a inscrição. A família estará junta, não importa quando. Queridos amigos, se você gostou dessa história, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscreva.
E não se esqueça de apertar o sininho para não perder os novos vídeos. Isso significa muito para o canal. Eu te vejo no próximo vídeo.